Templo de Salomão, também chamado de Primeiro Templo, ocupa um lugar central na tradição judaica, mesmo tendo sido destruído há quase 2.500 anos sem deixar vestígios arqueológicos concretos. Essa ausência de provas físicas levou alguns a questionarem sua existência real. No entanto, registros históricos, textos bíblicos e a própria tradição hebraica sustentam que ele de fato existiu. Segundo as narrativas, o rei Salomão ergueu no local indicado por seu pai, Davi, e sua grandiosidade era tamanha que o monarca israelita precisou compensar o rei de Tiro com generosos pagamentos, pois foram os fenícios os responsáveis pela maior parte da mão de obra. Ao longo de sua história, o templo serviu não apenas para o culto a Yahweh, mas também para práticas religiosas diversas, incluindo rituais pagãos, até ser saqueado e demolido pelo rei babilônico Nabucodonosor II em 587 AC. Este episódio abordar alguns dos aspectos mais intrigantes desse santuário, um dos mais significativos da história religiosa, cuja localização exata ainda desperta o interesse de arqueólogos e estudiosos. Antes de prosseguir, vale lembrar que o local escolhido para a construção do templo tem uma origem simbólica. O segundo livro de Samuel e as crônicas do Antigo Testamento relatam que Davi adquiriu uma ira, um terreno usado para debulhar cereais, pertencente a Arauna, também chamado de Orna em algumas versões, no Monte Moria, em Jerusalém. Foi ali que um anjo apareceu ao rei, marcando-o, cenáculo como sagrado e destinado a edificar do templo. Embora Davi tenha recebido a revelação, coube a seu filho Salomão concretizar a obra. Alguns pesquisadores sugerem que o local já abrigava um santuário jebuseu, e que Salomão teria escolhido aquele ponto estratégico para unificar as tribos cananeias dos jebuseus com os israelitas. Hoje, não se sabe ao certo onde o templo foi erguido, mas acredita-se que sua localização coincida com a área onde mais tarde foi construído o segundo templo e onde atualmente se encontra a cúpula da rocha, o Monte do Templo. A construção do Templo de Salomão foi concluída em pouco mais de 7 anos, um feito impressionante para a época. De acordo com os livros dos reis, as obras começaram no segundo mês do 4º ano do reinado de Salomão e terminaram no 8º mês de seu 11º ano como monarca, totalizando cerca de 7 anos e meio de trabalho. Os fenícios de Tiro desempenharam um papel fundamental nesse processo. O Antigo Testamento registra que Davi havia estabelecido uma aliança sólida com Irauí, rei de Tiro, e essa relação de confiança se manteve com Salomão. Yahweh não apenas forneceu materiais, mas também enviou artesãos especializados para auxiliar na construção. O historiador judeu-romano Flávio Joséfo, do século I, oferece uma cronologia detalhada sobre o início das obras. Segundo ele, Salomão deu início à construção no 4º ano de seu reinado, o segundo mês, que os macedônios chamavam de Artemisio e os hebreus de Ziv. Joséfo ainda relaciona esse evento a outras datas importantes: 92 anos após o exódo do Egito, 1020 anos depois da migração de Abraão de Ur para Caná, 1440 anos após o dilúvio e 3102 anos desde a criação de Adão. Além disso, ele menciona que, segundo os registros da cidade de Tiro, o templo foi erguido 143 anos e 8 meses antes da fundação de Cartago pelos fenícios. Como Cartago foi fundada em 814 AC, calcula-se que a construção do templo tenha ocorrido entre 959 e 958 AC, período que coincide com o reinado de Salomão. Os materiais utilizados na construção do templo eram de altíssima qualidade. As florestas ao redor da atual cidade de Biblos, no Líbano, já não são tão exuberantes quanto há 3.000 anos, quando Salomão pediu a Irauí que enviasse os famosos cedros e ciprestes libaneses para a obra. Os livros dos reis e as crônicas descrevem o acordo entre os dois reis, e Al se comprometeu a transportar a madeira pelo mar até o local indicado por Salomão. Em troca, Israel forneceu trigo, azeite e vinho, produtos muito apreciados pelos fenícios. Além dos materiais, Irau também enviou um artesão habilidoso chamado Irau-Abi para supervisionar a construção. Enquanto isso, os canteiros de Gebal, atual Biblos, ficaram encarregados dos trabalhos em pedra. O custo da construção do templo e do palácio real foi alto, e Salomão precisou ceder 20 cidades para quitar sua dívida com os fenícios. Após a conclusão do templo, os trabalhadores de Tiro permaneceram em Jerusalém por mais 13 anos, erguendo o palácio real. Quando chegou a hora de pagar, o rei Irau não ficou satisfeito com a compensação oferecida. Salomão entregou 20 cidades da região noroeste da Galileia, próximas à fronteira com Tiro. Ao receber as terras, Irau questionou, surpreso: "Que cidades são essas que me deste, meu irmão?" Ele chamou a região de Cabu, um termo que pode significar sem valor ou insignificante, mas, apesar da decepção, não rompeu a aliança com Israel. Reconstruir o templo de Salomão com precisão e um desafio.
pois muitos dos termos técnicos usados nas descrições bíblicas perderam seu significado original. Embora os livros dos reis e as crônicas ofereçam detalhes arquitetônicos minuciosos, a interpretação desses elementos esbarra em obstáculos. Escaracóis arqueológicas em outras regiões do Oriente Médio forneceram pistas sobre como seria sua estrutura, decoração e mobiliário. O arqueólogo Israel Finkelstein defende que o templo seguia o estilo fenício, o que alinharia sua descrição com os templos encontrados na Fenícia. Outros estudiosos propõem que ele teria sido construído no modelo templo antes, um padrão arquitetônico comum no Oriente Próximo entre a Idade do Bronze e o século XVI AC presente em regiões como Síria, Líbano, Palestina e Israel. Templo havia um espaço aberto conhecido como Pátio dos Gentios, acessível a todos, inclusive estrangeiros, desde que respeitassem as normas de pureza ritual. A descrição bíblica detalha que o pátio interior, reservado aos sacerdotes, abrigava estruturas fundamentais para os rituais. Entre elas, destacava-se o altar dos holocaustos, uma plataforma quadrada de pedra revestida de bronze onde eram realizadas as oferendas de animais. Ao lado encontrava-se um mar de bronze, uma imensa bacia circular sustentada por 12 bois esculpidos, também em bronze, com cerca de 5 metros de diâmetro e capacidade para milhares de litros de água. Essa estrutura servia para as ablocões rituais dos sacerdotes antes dos cultos. Além disso, havia 10 bacias móveis menores, montadas sobre bases com rodas, usadas para lavar as partes dos animais sacrificados. O pátio exterior, por sua vez, era um amplo espaço murado que circundava todo o complexo. Nele, os israelitas podiam se reunir para orações, celebrações e até mesmo para atividades comerciais, como a venda de animais para sacrifícios. No entanto, a presença de mercadores nesse local gerou controvérsias, como registrado nos evangelhos, quando Jesus expulsou os cambistas do templo, acusando-os de profanar o espaço sagrado. As dimensões exatas dos pátios permanecem incertas, mas estudiosos estimam que o complexo do primeiro templo ocupava uma área considerável, possivelmente comparável à de outros santuários do Oriente Próximo da época. Escaracóis arqueológicas em Jerusalém revelaram vestígios de muros e estruturas que podem ter pertencido a esses espaços, embora a identificação definitiva ainda seja objeto de debate. Quanto a decoração, os pátios seguiam o mesmo padrão de opulência do interior do templo. As paredes externas eram revestidas de pedras talhadas e os portões, feitos de madeira de cipreste, eram adornados com entalhes e placas de bronze. Alguns textos bíblicos mencionam ainda a presença de árvores plantadas nos pátios, como oliveiras e romazeiras, que não apenas embelezavam o local, mas também simbolizavam a fertilidade e a bênção divina sobre Israel. O mar de bronze e as bacias menores, por sua vez, representavam elementos típicos da arquitetura religiosa cananeia e fenícia, reforçando a influência dessas culturas no projeto do templo. A escolha do bronze, um material durável e de alto valor simbólico, refletia a importância do templo como centro político e espiritual do reino de Salomão. Sua destruição pelos babilônios, em 587 AC, marcou não apenas o fim de uma era, mas também a dispersão de muitos desses objetos sagrados, cujos destinos permanecem desconhecidos até hoje. Templo destacava-se um altar de bronze com 20 covados de comprimento e largura, elevando-se a 10 covados de altura. Esse imponente altar, situado no grande pátio, era o local onde o povo se reunia para adorar a Deus, conforme descrito no livro de Jeremias. Sua dimensão monumental refletia não apenas a grandiosidade do culto, mas também a centralidade do espaço sagrado na vida religiosa de Israel. Junto a ele, o chamado Mar de Bronze, o Mar Fundido, ocupava um lugar de destaque no pátio dos sacerdotes. Essa imensa bacia metálica, com 10 covados de diâmetro e 5 de altura, possuía uma borda trabalhada em forma de cálice de lírio, voltada para fora com a largura de um palmo. Segundo as descrições dos livros dos reis e das crônicas, o mar repousava sobre 12 bois de bronze dispostos em grupos de 3 para cada ponto cardeal, simbolizando força e estabilidade. Sua capacidade variava nas fontes. Enquanto o primeiro livro dos reis menciona 3.000 batos, cerca de 90 metros cúbicos, o segundo livro das crônicas eleva esse número para 2.000 batos, aproximadamente 136 metros cúbicos. Independentemente da medida exata, sua função era clara: servir como reservatório para as ablocões rituais dos sacerdotes, que se purificavam antes de realizar seus ofícios sagrados. A água utilizada nessas cerimonias provinha inicialmente dos Gabaonitas, habitantes de Gibeal, uma cidade ao norte de Jerusalém. Mais tarde, porém, foi canalizada das piscinas de Salomão, um sistema de reservatórios próximo a Belém que ainda hoje pode ser visitado. O Mar de Bronze, por sua altura,
não permitia que os sacerdotes entrassem diretamente nele, em vez disso, a água fluía para um recipiente inferior, de onde era retirada para os banhos rituais. A complexidade desse sistema evidenciava o cuidado com que Salomão planejou cada detalhe do templo, integrando funcionalidade e simbolismo. Quanto à origem do bronze utilizado na construção, as escrituras apontam para as campanhas militares do rei contra Hadadezer, soberano de Zoba, um reino arameu localizado entre Damasco e o rio Eufrates. Segundo o segundo livro das Crônicas, o metal obtido dessas conquistas foi empregado não apenas no Mar de Bronze, mas também em outros utensílios do templo, como as bases e os suportes das bacias menores. Anos mais tarde, durante o reinado de Acás, os bois que sustentavam o mar foram removidos e a bacia foi colocada sobre uma plataforma de pedra, uma modificação que refletia tanto a escassez de recursos quanto as mudanças nas práticas religiosas da época. Com a destruição do templo pelos neobabilônios, o grande reservatório de bronze foi desmantelado e seu destino, como o de tantos outros objetos sagrados, perdeu-se na história. No pátio interno, além do mar de bronze, havia 10 bacias móveis, cada uma com capacidade para 40 batos, conforme registrado no primeiro livro dos reis. Essas bacias, montadas sobre carrinhos ornamentados, eram utilizadas para lavar as ofertas e os utensílios do culto, demonstrando a preocupação com a pureza ritual em cada etapa do serviço divino. A disposição desses elementos, o altar, o mar e as bacias, criavam um espaço ordenado, onde cada objeto tinha um propósito específico, reforçando a ideia de que o templo não era apenas um edifício, mas um microcosmo da relação entre Deus e seu povo. O momento culminante da consagração do templo, porém, foi a colocação da Arca da Aliança no Santo dos Santos. Após a conclusão das obras, Salomão convocou uma cerimônia solene no 7º mês do ano, durante a festa dos tabernáculos, para transferir a Arca da cidade de Davi para seu novo santuário. Segundo os relatos dos livros dos reis e das crônicas, quando os sacerdotes e levitas depositaram a arca no recôndito mais sagrado do templo, um fenômeno extraordinário ocorreu. Uma nuvem densa encheu o recinto, a ponto de os sacerdotes não conseguirem permanecer ali para ministrar. Salomão interpretou essa manifestação como a glória do Senhor enchendo o templo, um sinal inequívoco de que Deus aprovava a construção e habitava entre seu povo. A partir de então, o acesso ao Santo dos Santos foi restrito ao sumo sacerdote, e mesmo assim apenas uma vez por ano, no dia da expiação Yom Kippur, quando ele entrava para oferecer incenso e aspergir o sangue de um cordeiro sobre o propiciatório da arca. Essa restrição sublinhava a santidade do espaço e a distância entre o divino e o humano, mesmo em um templo dedicado à presença de Deus. Apesar de sua importância espiritual, o templo de Salomão não escapou à violência da história. As narrativas bíblicas registram que, ao longo dos séculos, ele foi saqueado em diversas ocasiões. No 5º ano do reinado de Roboal, neto de Davi, o faraó Sisaque invadiu Jerusalém e levou os tesouros do templo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia confeccionado para a casa real. Roboal substituiu-os por réplicas de bronze, um sinal da decadência econômica e política que se abateu sobre o reino após a divisão entre Judá e Israel. Um século depois, Jeós, rei do reino do norte, atacou Jerusalém, abriu uma brecha nas muralhas e roubou os tesouros do templo e do palácio. Mais tarde, quando o reino de Judá enfrentou a ameaça dos arameus e dos assírios, o rei Acás recorreu aos metais preciosos do templo para subornar Tiglat-Pileser III, rei da Síria, entregando-lhe a prata e o ouro que adornavam o santuário. Seu sucessor, Ezequias, em um momento de desespero, chegou a remover as placas de ouro das portas e dos umbrais do templo para pagar tributo ao mesmo império. A restauração mais significativa do primeiro templo ocorreu durante o reinado de Joás, o 8º rei de Judá, que governou entre 836 e 796 AC. Segundo o segundo livro das Crônicas, Joás, que ascendeu ao trono aos 7 anos após a morte de sua família nas mãos da rainha Atalia, promoveu uma ampla reforma no templo, financiada por blocos populares. Essa restauração devolveu ao santuário parte de seu esplendor original, reforçando suas estruturas após anos de negligência e ataques. No entanto, o destino do templo estava selado. Em 598 AC, durante o breve reinado de Joaquim, também chamado Jeconias, Nabucodonosor II sitiou Jerusalém e deportou milhares de judeus para a Babilônia, incluindo o próprio rei e figuras proeminentes como o profeta Ezequiel. Essa primeira incursão caldeia marcou o início de um período de divisão entre os judeus que permaneceram em Judá e aqueles levados para o exílio. 10 anos depois, em 587, os babilônios retornaram.
Após um cerco de 30 meses, Nabucodonosor ordenou a destruição sistemática da cidade. Seu comandante, Nebuzarada, incendiou o templo de Yahweh, o palácio real e as casas de Jerusalém, saqueando tudo que tinha valor. A Arca da Aliança, as tabuas dos 10 mandamentos e outros objetos sagrados, como a vara de Arão que florescia, desapareceram sem deixar rastros. Com a destruição do templo, não apenas um edifício foi arrasado, mas o próprio coracal da identidade religiosa e nacional de Israel. Após a queda de Jerusalém, os judeus viveram décadas de exílio na Babilônia, até que uma reviravolta política mudou seu destino. Em 539, o Império Persa, sob o comando de Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia e adotou uma política de tolerância religiosa sem precedentes. Em um decreto histórico, Ciro permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal e reconstruíssem o Templo de Jerusalém. Esse ato não foi apenas uma medida administrativa, mas um gesto simbólico que reacendeu a esperança de um povo disperso. A reconstrução do Segundo Templo, iniciada em 537 AC e concluída em 516 AC, ocorreu no mesmo local onde antes estivera o Santuário de Salomão. No entanto, as diferenças entre as duas construções eram marcantes. Enquanto o primeiro templo fora erguido com o esplendor de um reino unificado e próspero, o segundo surgiu em um contexto de humildade e reconstrução. Não havia mais a Arca da Aliança, nem os objetos sagrados desaparecidos durante o saque babilônico. O novo templo, embora menos grandioso, tornou-se o centro espiritual de uma comunidade que buscava reafirmar sua identidade após o trauma do exílio. A tradição judaica registra que a destruição do primeiro templo ocorreu no dia 9 do mês de Ab Tisha B'Av, uma data que se tornaria a mais dolorosa do calendário hebraico. Curiosamente, o segundo templo também foi destruído pelos romanos no mesmo dia, em 70 DC, reforçando o simbolismo de luto e reflexão associado a esse período. Fontes rabínicas afirmam que o Templo de Salomão permaneceu de pé por cerca de 410 anos, enquanto o historiador Fábio Joséfo, com sua precisão característica, calculou um período de 470 anos, 6 meses e 10 dias entre sua construção e destruição. Durante sua existência, o Templo de Salomão não foi apenas um local de adoração exclusivo ao Deus de Israel. Antes das reformas religiosas promovidas pelo rei Josias, o santuário abrigou práticas sincréticas que refletiam as influências culturais da região. No segundo livro dos reis, há registros de que, durante os reinados de Manasses e Amon, o templo foi usado para cultuar Baal, Azera e até mesmo o exército dos Seus, uma referência aos corpos celestes venerados em diversas tradições do Oriente Próximo. Azera, deusa da fertilidade na religião cananeia, era representada por uma imagem de madeira, embora alguns estudiosos debatam se tratava de uma estátua antropomórfica ou de um poste sagrado. Além disso, havia no templo carros do sol, objetos rituais associados ao culto solar, mencionados pelo profeta Ezequiel em uma visão crítica a essas práticas. Outro aspecto controverso da história do templo e a presença de prostituição sagrada em suas dependências. O segundo livro dos reis relata a existência de uma casa das prostitutas do templo, onde eram realizadas práticas ligadas a ritos de fertilidade e uniões divinas. Embora o tema seja incômodo para muitos historiadores, as evidências bíblicas e extrabíblicas são numerosas demais para serem ignoradas. Não está claro se essa casa abrigava apenas mulheres ou também homens, mas o que se sabe é que essas relações, remuneradas ou não, envolviam sacerdotes e sacerdotisas em cerimônias que misturavam o sagrado e o profano. O templo também era o centro dos sacrifícios rituais, conhecidos como Corban. Animais como ovelhas, bois, cabras e aves eram oferecidos após passarem pelo processo de Shechita, o abate ritual conforme as leis judaicas. Além das ofertas animais, havia também oferendas vegetais, como farinha, azeite, vinho e incenso. Em muitos casos, parte do sacrifício era queimada no altar, outra porção era destinada aos sacerdotes, e o restante podia ser consumido pelos ofertantes. Um dos rituais mais emblemáticos era o do bode expiatório, no qual um dos 2 cabritos era enviado ao deserto, carregando simbolicamente os pecados do povo, enquanto o outro era sacrificado. Josias, em suas reformas, centralizou todos os sacrifícios no templo, transformando-o não apenas em um local de culto, mas também em um polo econômico da cidade. Apesar de sua importância histórica e religiosa, a existência do Templo de Salomão carece de evidências arqueológicas diretas. Todas as informações disponíveis provêm de fontes documentais, como a Bíblia e os escritos de historiadores antigos. A maioria dos estudiosos aceita que havia um templo no Monte do Templo quando os babilônios destruíram Jerusalém, mas suas características exatas e até mesmo sua autoria permanecem em debate.
A sensibilidade política e religiosa da região impediu escavações profundas no local, e os estudos realizados desde a expedição de Charles Warren, no século XIX, limitaram-se a análises superficiais. Alguns artefatos que inicialmente pareciam confirmar a existência do templo, como uma tábua de pedra do século IX e uma granada de marfim, foram posteriormente identificados como falsificações. Além disso, nas últimas décadas, uma corrente acadêmica conhecida como minimalismo bíblico questionou a conexão entre Salomão e o templo, sugerindo que o rei teria sido pouco mais que um líder local sem o poder descrito nas escrituras. No entanto, o arqueólogo William G. Dever argumenta que, apesar das possíveis exageros bíblicos, a descrição do templo é compatível com as construções da época em culturas vizinhas como a Fenícia e a Assíria. Para Dever, é provável que Salomão tenha de fato erguido um templo no Monte do Templo, ainda que sua grandiosidade possa ter sido ampliada pela tradical. A possibilidade de realizar escavações arqueológicas profundas no Monte do Templo permanece remota, mas seria a única forma de responder a uma das maiores interrogações da história antiga. Enquanto isso, o legado do Templo de Salomão continua a inspirar debates e reflexões sobre a complexidade das crenças humanas. Se este texto te ajudou a compreender melhor essa história fascinante, compartilhe suas impressões. E se ainda não conhece nosso trabalho, não deixe de acompanhar nossos próximos conteúdos. Afinal, um povo que desconhece sua história está condenado a repeti-la.